Olá a todos. Agora vamos aí mostrar para vocês uma das questões que mais confunde os iniciantes no JavaScript, que é o contexto. Porque ele é um pouco diferente das outras linguagens, então vamos lá. Para começar, eu defini aqui uma classe usuário, que tem um nome, que é passado por parâmetro, e ela tem uma função que é sayHello, que simplesmente ela imprime no console o nome daquele objeto. Então daqui eu criei um novo usuário aí, o Léo, com o nome Léo. E daí eu vou chamar aqui, criar um timeout que vai demorar 1 segundo e vai chamar a função sayHello do Léo. Então isso é a ideia que é muito usada no JavaScript, que é do callback, né? É passar uma função como parâmetro para outra função. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui? Em 1 segundo, a função sayHello do objeto Léo vai ser chamada. Qual é o problema aqui? Vamos ver o que vai acontecer? Então vamos rodar. Então se a gente rodar essa função, vou rodar esse código aqui. Então vocês podem ver que ele falou hello, I'm e não falou nada ali. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que ele chama a função, mas ele sempre vai chamar no contexto atual ali do timeout, que no caso é o contexto global. O que eu quero dizer com isso? Que essa função aqui ela não vai ter o nosso this. O this vai ser a janela, então no caso o name da janela não vai estar definido. Então não tem como saber que, mesmo que ele saiba que a função é sayHello do Léo, ele não vai saber que o objeto que está sendo usado é o Léo. Né? Então o que a gente vai ter que fazer? Tem duas formas de resolver. A primeira é criando uma função. Então, a gente vai passar uma função. E essa função que vai chamar o sayHello. Agora o que aconteceu aqui? Agora sim, ele vai saber que o objeto Léo, que é o contexto daquela função, então ele vai acertar daí. Vamos lá então, vamos rodar. Ó, então vocês podem ver que agora rodou e ele está dizendo ali que está falando corretamente o nome do objeto. Outra forma de fazer isso é usando a função bind. O que é o bind? Então, o bind permite a gente amarrar uma função a um objeto. Então, quando aquela função for chamada, o contexto que vai ser dado é aquele objeto. Ela vai fazer basicamente o que a gente fez antes ali. Criar uma função nova e tal, e chamar o objeto. Mas até se tiver parâmetros, ele vai repassar aqueles parâmetros para a função. Então, vamos ver como é que funciona. A gente vai chamar o sayHello. Note que aqui a gente tem um ponteiro só para função e não para objeto. Então a gente vai usar bind Léo. Opa, bind Léo. O que está acontecendo aqui? Então daqui a 1 segundo, o que vai ser chamado é o sayHello, mas o objeto que vai ser usado como contexto vai ser o Léo mesmo. Então vamos ver aí o resultado. O resultado não mudou, né? Então essa função é equivalente lá à outra função, mas se tivesse parâmetros aqui ele ia passar junto. Por exemplo, vamos criar outro usuário aqui, o Marquinhos. O Marquinhos vai ser um novo usuário. E agora a gente vai mudar aqui, ó. Então a gente vai trocar essa parte, a gente vai trocar para Marquinhos. Então a função ali sayHello é do Léo, mas o objeto que vai ser o contexto vai ser o Marquinhos. E daí quando a gente for chamar ela, o que vai acontecer? Quem vai aparecer ali é o Marquinhos. Então é isso aí, toda função ela tem que ter um contexto. E esse contexto, né, nos casos dos callbacks, vão ser geralmente a janela. Então você tem que passar, ou criar uma função que leve o contexto junto, que nem eu fiz ali,
Ou usar o bind, que é mais econômico em questões de linhas, né. Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem aqui embaixo nos comentários. E é isso aí.